Meus amigos, vocês estão bem? Espero que sim. Espero que esteja todo mundo bem aí do outro lado, né? E, rapaziada, aconteceu, né? Aconteceu na noite desta segunda-feira a famigerada reunião do conselho em que o presidente, ontem, Aires de Abreu, propagou, né, numa entrevista lá para o nosso amigo Gabriel Sá, dos nossos colegas lá do Arquibancada Tricolor, de que ela seria transmitida ao vivo, de que o torcedor poderia, enfim, é, assistir, acompanhar, né? E fica a pergunta aqui de primeira para você. Você viu? Você conseguiu assistir? Creio eu que não, né? Pois é, né, rapaziada? Promessas são válidas se cumpridas, né? Quando uma promessa não é cumprida, ela tem nome. E eu já venho aqui dizer que não sou eu que vou fazer acusações levianas, mas para quem esperava a famigerada promessa de campanha de que todas as reuniões do Conselho seriam transmitidas ao vivo, mais uma vez, o torcedor que se interessa pela política do São Paulo, que se interessa em acompanhar as movimentações políticas, as reuniões dos conselhos, né, do conselho, perdão, falei no plural, ficou na mão, né? Ficou na mão, porque, mais uma vez, o São Paulo adotou a estratégia de esconder o link onde estava sendo transmitido ao vivo a reunião. Então, de certa maneira, ou você conseguir esse link por alguém de dentro do clube, ou por motivos, por meios obscuros, né? Usando aí ferramentas quase que de hackers para descobrir que de fato o canal de YouTube do São Paulo estava fazendo a transmissão aí da reunião do conselho. Uma prática que era recorrente, né? Até pelo menos 2022, né? Quando o São Paulo deixou até mesmo de fazer essas transmissões clandestinas, entre aspas, escondidas, né? Sigilosas, né? Para evitar realmente que o torcedor comum, o torcedor médio, assistisse, acompanhasse, né? Então, antes da gente começar o nosso vídeo, fica aqui o registro de que, mais uma vez, né, a palavra do Outen Aires dada lá ao Gabriel Sá não se cumpriu, né? Não se cumpriu. O link ficou escondido. Então, é óbvio que eles vão vir, vão chegar, vão falar que, olha, tava lá, era só acessar, mas a gente sabe que não funciona desse jeito, né? Não funciona desse jeito. Você tem que anunciar, pelo menos, que você está fazendo uma transmissão ao vivo e não deixar o link escondido da forma como estava, né? Fica aqui, já abrindo esse vídeo, essa ponderação do que desse mais um passo da falta de transparência que existe dentro do São Paulo Futebol Clube. Né? É lamentável, né? Não tem outra argumentação. Mas e aí, né? O que aconteceu na reunião do conselho? Esse vídeo vai falar disso. Esse vídeo vai traçar para você, vai falar, contar tudo para você o que aconteceu lá no Conselho Deliberativo na noite dessa segunda-feira. E olha, se você espera coisas bombásticas, pode desligar esse vídeo, pode fazer outra coisa. É claro que a gente sabe que os veículos de sempre, que os blogs de sempre, que as pessoas de sempre vão usar suas linhas, vão usar suas falas para vender o que aconteceu na reunião como se fosse algo super inovador, super positivo, mas de fato, falando aqui real, já antecipando para você, tire o seu cavalinho da chuva. Não teve nada, nada além daquilo que nós jornalistas, nós setoristas do São Paulo já estamos vindo informando e revelando você que está aí do outro lado. Mas tem coisas que podemos abordar e esse vídeo aqui é sobre isso, para você começar bem essa sua terça-feira, né? Dia de São Paulo e Tajeres, pela Copa Libertadores, 9h30 da noite, Morumbi, né?
O São Paulo precisa só de um empate para garantir a liderança do grupo. Se vencer, fica, né, consegue aí brigar pela segunda melhor campanha geral da fase de grupos da competição, o que é importante aí para as pretensões do clube de decidir os mata-matas das fases mais avançadas em casa, né, com apoio da torcida. Então, vamos lá, vamos falar para vocês. Reunião do conselho, o que, que aconteceu? Vamos lá, vamos trazer tudo para você. Mas primeiro, você sabe, maravilha, maravilha. Avante Lovers de norte a sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo e amiga São Paulino, São Paulina, este é o Avante, meu tricolor, meu nome é Rafael Emiliano, seja muito bem-vindo, a casa é sua, tá certo? Vou pedir, antes de tudo, que você ajude o Avante, meu tricolor, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina, né? Propague a palavra do Avante, meu tricolor, e ajude a gente a ser mais difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. O seu engajamento é muito válido. Clique nos 3 pontinhos aqui de baixo, que talvez esteja lá algumas opções de hypar o vídeo que o YouTube libera para alguns usuários. Gaste alguns dos seus hypes com a gente, é muito importante, muito fundamental você deixar o seu like, mesmo se não gostar, você deixar o seu dislike, mas você se manifestar, porque dessa maneira o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ajuda a gente aí a divulgar os nossos vídeos, a divulgar o nosso trabalho para o maior número de pessoas possíveis. Então, importante você se inscrever no canal, ativar o seu sininho para receber as notificações. Quebra essa pra gente, é de graça. Agora, se você quiser e se você puder, eu vou pedir encarecidamente que você pense com carinho na possibilidade de se tornar integrante aqui do nosso clube de membros, né? Só R$ 7,99 por mês. Você aperta o botãozinho aqui embaixo, vira membro e ganha o direito, como recompensa, de entrar no grupo dos Avante Lovers lá no WhatsApp. Eu estou crescendo esses dias, muita gente virando membro, os nomes da galera que fez Pix aí também, que você também pode fazer o seu Pix, está aqui o QR Code na tela, só apontar com a câmera do seu celular para fazer a doação pelo aplicativo do seu banco. Também tem a opção Amém nos 3 pontinhos aqui, que você faz a doação via YouTube, toda ajuda e todo valor é muito fundamental. O nome de todo mundo que está colaborando, e muita gente está colaborando, agradeço desde já aí, né? Vai estar aí no final do vídeo, né? Na nossa arte estilizada, você fica eternizado aqui no Avante, meu tricolor. Olha só, que honra, hein? Que honraria, hein, rapaziada? Pense com carinho nessa possibilidade. A luz está piscando. Vou mexer na câmera aqui. Vou mexer algumas configurações aqui para ver se melhora. Estou aprendendo a mexer ainda com o equipamento. Peço desculpas desde já pelos nossos problemas técnicos, não é mesmo? Rapaziada. Galera, vamos lá, né? Reunião do conselho hoje, como sempre, uma tarefa muito árdua acompanhar tudo que acontece ali. Muita coisa produtiva, de fato, veio à tona, mas a gente vai puxar esse vídeo muito pelo Casares e pela participação um pouco patética do Belmonte, do Carlos Belmonte, diretor de futebol, né? Do Casares não, do Casares foi bem na medida do possível, lembrando que hoje ele tinha gravado ali, participado, né, na verdade, no início da noite do podcast, vamos chamar assim, do programa de entrevista, sei lá como que chama, né, lá do Antônio Tabet, né, eu tô aqui tocando na tela para melhorar a iluminação, tá? Do Antônio Tabet, lá, o Quibiloco, o ex-dono do Porta dos Fundos, enfim, né, famosíssimo aí de internet aí, cara rico, poderoso, patrocina nós aí, Quibiloco, né? Mas o Casares foi participar lá, então eu achava que não daria tempo dele entrar na reunião do conselho, lembrando que não é obrigatório, né? Se o presidente não é convocado pelo órgão, como de fato ele foi lá em janeiro, vocês vão se lembrar, né? O presidente da diretoria executiva não é obrigatório a participar da reunião. Mas,
pela fase que o São Paulo vive, cheia de indefinições acerca do futuro por conta da questão financeira, por conta da má campanha no Campeonato Brasileiro, por conta da pressão que se iniciou hoje com força total por parte da principal torcida organizada do clube, a Independente, então era natural que ele ia aparecer. Apesar do tempo apertadíssimo, né? A gente viu ali o Casares dando entrevista pro Tabet, e aí, cara, cerca de meia hora depois do que parecia já ser a casa dele, né? Não sei direito, mas ele entrou online da casa dele, né? Aparentava ser a casa dele, né? Lembrando, quem não é aqui de São Paulo não sabe, a redação do UOL fica ali no centro de São Paulo, na Barão de Limeira, no histórico prédio do jornal Folha de São Paulo. São o mesmo grupo, né? UOL e Folha, né? O prédio onde esse eu tive o prazer de trabalhar 5 anos da minha vida, né? Então, assim, eu realmente achava, eu tô dando um tapa aqui para ver se melhora a iluminação, mas às vezes piora quando eu aperto, não sei o que acontece. Mas vamos lá, vai dar tudo certo aqui. De fato, pessoal, eu achava que não ia dar tempo, mas deu tempo. O Casares entrou, é, provou que o trânsito de São Paulo hoje estava bom, tá frio na cidade, então deve ter muita gente na rua, né? Mas eu acho que as aspas realmente que valem muito ao torcedor foram dadas lá pro Antônio Tabet e não na reunião do conselho. Algo que vem se tornando de praxe, né? O Casares, todas as vezes que ele vai no conselho, ele fala muito pouco, ele fala muito mal, né? É meio que um reflexo, né? Um sintoma de um presidente que tem a maioria absoluta da casa ali, né? É um presidente que não corre risco de sofrer impeachment ou que tem uma oposição muito ferrenha em cima, né? Então é natural que ele cumpra os protocolos, né? Dos ritos que lhe cabem no cargo só quando aparece lá para falar alguma coisa, até porque ele sabe que tem nós jornalistas, opositores, barulhentos de internet, né? Eu me refiro a gente que é contra a gestão dele, mas que não está no conselho, não está no clube, está na internet, né? Tá aí em site, em portal, enfim. Ele sabe que essa galera tá de olho ali no que ele vai falar, então ele vai lá e mantém protocolos. Fala pouco, né? Dá poucos esclarecimentos, mas a gente conseguiu pescar algumas coisas aqui do que ele falou, tá? Eu acho que o mais surreal, né? Digamos assim, a gente tem vídeo aqui no canal, tem matéria no ar, enfim, tem um conteúdo bem bacana aí acerca da reforma do Morumbi, né? De como anda essa reforma, se tem possibilidade de sair ou não. A gente viu lá o CEO da W Torre falar em 1,5 bilhão que vai custar essa reforma. Aí a gente veio com a informação de que o valor foi considerado alto, até por gente da própria gestão, Casares, né? Há um receio de se fechar o Morumbi e a perda da receita que o estádio trouxe, foi o estádio mais lucrativo, né? Do ano passado no futebol brasileiro, né, tanto em bilheteria, quanto em aluguel, quanto em publicidade, quanto em ações, enquanto movimentação em dias que não há jogos. Ninguém supera o Morumbi em fonte de receitas se tratando de estádio no futebol brasileiro. E lá dentro do São Paulo, muito mais, né? Porque basicamente a maioria dos ganhos financeiros do São Paulo veio do Morumbi, né? Seja com jogos, seja, enfim, com shows, enfim. E a gente trouxe aqui que muita gente do São Paulo começou a jogar a toalha, mas a toalha foi jogada mesmo, né, de fato, na famigerada, que está aqui no canal, você pode procurar aí, vai estar aí. Entrevista do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, né, lá pro Sombra, da Energia 97, num programa da Energia 97, melhor dizendo, mas foi uma pergunta do Sombra, para tratar sobre o quanto andavam as reformas ali, né? E o prefeito veio com a bomba de que, olha, o córrego Antonico, que é o córrego que a gente cansa de falar aqui, sai lá na Marginal Pinheiros, passa por debaixo, passa pela favela do Paraisópolis, passa por debaixo do Morumbi e vai desbocar lá no rio, que eu sempre esqueço o nome, sempre nunca anoto aqui, né? Repórter ruim é assim mesmo, não liguem não.
Mas enfim, ele passa debaixo do Morumbi e com o córrego passando lá, o São Paulo não tem como rebaixar o gramado. Sem rebaixar o gramado, o São Paulo não tem como fazer a reforma estrutural que ele tanto sonhava, de aproximação do campo, né, das cadeiras ali intermediárias do anel do meio para junto do gramado, copiando um pouco o modelo do River Plate. A gente já falou. Tem um vídeo gigantesco aqui sobre isso. Você pode entrar aí no canal. Pesquise, a casa é sua. Fique à vontade. Vai lá, joga aí Reforma do Morumbi na busca que você vai achar. Tá? Não vou ter tempo de deixar no card. Já tá, né? Hoje minha agenda tá cheia. Eu acho que eu vim aqui só para a gente manter esse nosso trato de publicação de um vídeo por dia, então, e também era um assunto importante, né? Mas o fato é que a matéria também está no ar lá no Avante Meu Tricolor, você pode ver lá, brilhantemente escrita pelo Márcio Monteiro, que hoje o Casares, junto com uma comitiva ali de diretores do São Paulo, diretores de infraestrutura, diretor de obra, enfim, do São Paulo, se reuniu com o poder público ali nas obras, né? Estava ali presente vereadores, secretários, municipais e estaduais, deputados estaduais, enfim. É uma obra de impacto aqui na cidade de São Paulo, né? Porque afinal a construção dos piscinões e a canalização de parte do córrego vai acabar com as enchentes ali, né? Enchentes essas que atormentam o clube social. E o Casares esteve lá, na verdade, me corrigindo, esteve lá durante a tarde fazendo a vistoria, recebeu a galera no Morumbi, no gabinete dele. Foram postadas fotinhos no site oficial de São Paulo, no perfil do Casares nas redes sociais, do perfil da prefeitura. Você pode entrar lá no Avante Meu Tricolor, www.avantemeutricolor.com.br, que a matéria vai estar lá no ar, né? E o Casares falou sobre isso na reunião do conselho. E esse, na verdade, é o primeiro tema que eu quero abrir aqui, esse vídeo. Com 17 minutos, eu tô falando em abrir o vídeo, né? Mas enfim, né? Que coisa, né? Cara, ele meio que não falou em reforma do Morumbi na fala dele. Isso me chamou a atenção, né? Ele usa a fala dele, ele fala que é uma obra importante para a comunidade, para o associado, que vai terminar a tempo do término da gestão dele. Lembrando, a gestão dele vai até 2029. E que felizmente ele vai poder fazer a inauguração, né? Mas ele não fala reforma, né? Ele não fala assim, olha, a reforma é fundamental para que haja, né, a reforma do estádio, né? A reforma não digo, deixa eu melhorar aqui, pronto. Acho que estourou um pouquinho, né? Deixa eu coisar aqui, pronto. Ele não fala, né? Ele não fala, né? Em nenhum momento ele usa da fala dele para comentar sobre reforma no estádio, né? Pelo contrário, ele cita os benefícios ao associado que frequenta o clube, que ele vai ter mais enchente no entorno ali, a vizinhança do Morumbi, a comunidade que ele se refere, Paraisópolis, né, favela que é vizinha ali do estádio, segunda maior favela da cidade de São Paulo. Então, me chamou a atenção isso, né, porque basicamente nem numa fala oficial, né, num discurso oficial para o Conselho de São Paulo, o assunto reforma foi abordado. O que nos leva a entender, o que nos dá a crer, né, leva a gente a acreditar que subiu no telhado mesmo. Né? São Paulo não vai ter, não vai seguir adiante com esse projeto. Né? Ou pelo menos está muito confuso para ver a luz do dia, né? Para ser tocado para frente. Né? Diferente de outras coisas, né? Então, isso foi uma fala que me chamou a atenção, foi quase a última fala dele ali no conselho. Né? Ele não respondeu perguntas, né? Pelo contrário, né? Ele entrou ali super breve e já saiu, né? Então me chamou sim a atenção, e a luz aqui tá apagando demais, mas vamos lá, vamos que vamos, né? Já começamos assim, né? Deixa eu puxar a câmera um pouco para frente aqui, quem sabe não melhora um pouco aqui em questão. Aqui, pronto. Então me chamou um pouco a atenção, né? Essa postura dele, essa fala dele, pelo fato de que a reforma do Morumbi não é mencionada, né? Então foi um dos pontos
eu separei para falar aqui. O outro ponto que eu separei para falar aqui, que ele fala na reunião do conselho, é em relação ao FIDC, né? Ao FIDIC, ao Fundo de Investimentos, né? Que, na verdade, obrigou o São Paulo a implantar um teto de gastos do futebol, né? E que está fazendo aí a arrecadação. Ele atualizou o número, né? São Paulo teria arrecadado aí 135 milhões, é um número novo, né? Até então, isso tinha ficado ali na casa dos 110 milhões até março, né? Foi a última vez que uma atualização dos valores veio à tona, né? Foi divulgado, está no nosso site, você pode ver lá. E nós estamos aqui quase batendo em junho, então, na verdade, eu não sei dizer se esse valor é referente ao começo do mês, ao fechamento de abril, para ser mais honesto, né, para ser mais sincero, ou se ele está realmente se referindo até o dia de hoje aí, né? Estamos no dia 20, quase batendo no dia 25, né? Se eu não me engano, se eu não me engano, eu estou meio desorientado em relação a datas, vocês me desculpem aí do outro lado. Mas o fato é que ele atualizou o número, né? Então são mais 20 milhõezinhos aí em relação à última atualização que a gente teve, né? Ao último dado que não o clube, mas o número que foi vazado aí pelo responsável lá da consultora financeira da Galápagos, que fez uma postagem na rede social. Foi a última atualização que a gente teve, né? Dias depois do nosso amigo aí da Galápagos vazar os números, um jornalista famoso do UOL Correio escreveu uma coluna como se fosse furo dele, uma coisa patética, para não dizer o mínimo, né? E por falar em patético, a gente teve a participação, né, do Carlos Belmonte, que entrou ali também pelo meio virtual, não estava presente ali no Salão Nobre do Morumbi, ali na sala onde os conselheiros se reúnem, para responder ataques de membros da oposição. Né? Dois conselheiros de oposição ali pediram a palavra, expuseram alguns números de relação ao aproveitamento do time, a derrotas, a ineficácia, né, do time como um todo durante essa temporada. E o Belmonte pediu a palavra, entrou ao vivo, rebateu, né, os caras, não de uma maneira mal educada, vai, vamos ser honestos aqui, a gente tem que trabalhar com a verdade aqui, né? Não é questão de ser contra ou favorável ao Belmonte, mas é uma questão que a gente tem que tratar, relatar o que a gente viu, só sem juízo de valor. E um pouco isso, né? O Belmonte ele não foi mal educado, ele foi incisivo na palavra, foi um pouco duro com o cara, disse que, olha, você tá fazendo, você tá sendo desonesto, porque, pô, você tá comparando, você tá pegando vitórias de outros campeonatos para colocar na conta, né? Resultados de outros campeonatos para colocar na conta. Sua planilha, os números não procedem com o que o departamento de futebol tem em relação a gastos com o elenco, a relação a gastos de contratação, a gastos de valores arrecadados com negociações tal. Mas, assim, virou um bate-boca, não tão um bate-boca na concepção plena da palavra, porque eles não trocaram farpas, né? Os dois conselheiros de oposição falaram, e aí o Belmonte apareceu lá online, rebateu os caras, né? Só que sem debate, né? Sem fala trocada, né? Um falou, aí depois o Belmonte que falou. Então, mas é, um momento meio patético, né? De ver, assim, de se acompanhar, mostrou um pouco o quanto o Belmonte tá, tá sentindo a pressão, tá sentindo a fase do time, né? Eu senti o Belmonte um pouco abatido ali, na hora que ele entra, né, na reunião, né? Então, fica aí, né, o registro aí desse momento, né? Não foi baixaria, longe disso, né? Vamos ser honestos aqui, mas foi um momento bucólico, né? Foi um momento bucólico ali, o diretor de futebol entrar, esbravejar, enfim, mas sem ser mal educado, importante a gente ressaltar isso, né? O Casares falou também do fim do basquete, lamentou, disse que é uma, foi taxativo em definir como uma tristeza o fim do basquete, né, oficializado agora de vez pelo São Paulo, algo que já era falado desde o ano passado.
Quem leu Avante Meu Tricolor sabe, a gente deu aqui em primeira mão, inclusive, de que o orçamento já não previa gastos com basquete nessa temporada. Ainda conseguiram segurar o time para a disputa do NBB, então o time joga o Campeonato Paulista e aí vai lá para o NBB, onde é eliminado, e aí veio a notícia, mas já estavam indícios muito claros, né? O São Paulo perdendo jogadores, troca de técnico, enfim. No nosso site, www.avantemetricolor.com.br, tem a cobertura completa do fim do basquete lá, tem um texto opinativo meu sobre a situação. E o Casares, né, considerou uma tristeza, mas disse, né, que agora é hora de priorizar o que vale para o futuro, dizendo aí para o futebol, dizendo aí as questões financeiras realmente, né. Reitero aqui, vai lá no Avante Meu Tricolor, tá lá, tem matéria lá dos gastos do basquete, quanto que o basquete arrecadou, quanto que o basquete gastava. É uma pena, né? Um time que foi campeão sul-americano recentemente não conseguir um patrocínio, não conseguir um apoio financeiro para se manter. Né? Com uma camisa importante como é a do São Paulo, uma camisa gigantesca como é a do São Paulo, e que vinha constantemente aí se classificando para os mata-matas, né, das competições. Né? Então, é um pouco, realmente é uma tristeza, né, Casares, que a gestão não tenha conseguido, ou talvez também não tenha se empenhado, né? Vamos ser sinceros nesse ponto, né? Sobre a má fase do time, tanto o Belmonte quanto o Casares dizem que, olha, o que importa é que o time está classificado das duas Copas, admitiram sim que a situação é preocupante no brasileiro, que a série, os resultados não estão satisfatórios, mas os dois falaram meio que igual, que olha, é o time que está com 10 desfalques, o calendário está insano, o time está se desgastando muito fisicamente, os jogadores se contundiram porque enfrentaram gramados muito ruins, grama artificial. Os dois falaram basicamente a mesma coisa, né? E os dois falaram basicamente que assim, olha, vai ter a parada agora pro Mundial de Clubes, né? Um mês sem jogos, basicamente. E a tendência é que os contundidos se recuperem e que esse time melhore a partir do segundo semestre, né? Deixa nos comentários se você realmente acha que você está certo disso, você está confiante, você acredita nas palavras do presidente e do diretor de futebol, né? Mas foi o que eles falaram, foi o que eles alegaram. O restante da reunião, sem os dois, foi aquela lenga-lenga habitual. Quem já viu algum vídeo do Conselho Deliberativo, quem já acompanhou alguma reunião sabe do que eu estou falando, né? Muito papo furado, muita coisa que pouco importa para você, torcedor, que não é sócio do clube, que não frequenta o clube social. É uma característica do São Paulo isso. Muito pouco se falou sobre futebol, sem ser durante a participação dos dois e sem ser os conselheiros de oposição, que tacaram o dedo da ferida ali, apontando isso que eu trouxe aqui para vocês. Então, num saldo geral, uma reunião bem morna, bem pouco explicativa, pouco elucidativa do que vai acontecer com o São Paulo no restante do ano, né? Como eu falei aqui, eu separei alguns tópicos aqui, bem poucos, porque, de fato, se você for lá assistir a entrevista do Casares para o Antônio Tabet, onde ele fala sobre Marinax, onde ele fala sobre a permanência no Zubeldia, onde ele fala sobre reforços, é a entrevista que eu acho que vai agregar mais para você, torcedor, do que necessariamente sentar ali e ver 2 horas, se você conseguir o link, é claro, né? Porque, como eu disse, está escondido, né? Não está divulgado, né? Mas vale muito mais do que você perder ali 2 horas para ver. É uma reunião do conselho onde muito pouco foi elucidado, muito pouco foi revelado ali, né? E também o Casares e o Belmonte foram muito pouco perguntados, né? Como eu disse, sintomas e reflexos de um presidente que está no controle total das ações do clube, está no comando total, não é importunado, não tem oposição, não corre riscos, né, do cargo, não tem muito que dar satisfações aos poderes do clube. Então, é triste, claro que é triste. Claro que num cenário perfeito a gente teria
uma gana maior de conselheiros dispostos a extrair mais informações do presidente da diretoria executiva, bater bastante na tecla, aproveitar uma transmissão ao vivo para reforçar esse ponto da reforma do Morumbi, trazer documentos, trazer elucidações. Não foi o que aconteceu. Mas isso é o São Paulo, de certa maneira, né? Então, eu, de você, ia lá, assistia a entrevista do Casares pro Antônio Tabet. A gente vai subir aqui alguns melhores momentos da entrevista. Tomara que o UOL não nos dê strike, não nos dê flag, não tire nosso canal do ar, né? Mas é jornalismo, vamos dar o crédito para eles lá bonitinho, né? Vai ver ela, vai ver ela não, né? Vai ver ela, que é muito mais proveitosa, muito mais importante, eu diria, do que essas 2 horas de conselho deliberativo, né? Que, repito, se você conseguir achar o link, né? Porque é lamentável, né? Uma promessa de campanha não cumprida e que a gente, mais uma vez, né? Nós jornalistas cobrimos São Paulo, vocês torcedores, não sabem, né? Fica à margem do que é decidido politicamente dentro do clube. Nós, na questão informativa, vocês na questão participativa, né? É feito para você não participar. E eu acho que isso está muito bem claro com o aumento do título do clube, né? O próprio Outen fala na entrevista lá para o Gabriel Sá, né? Brilhante entrevista, aliás, o Gabriel Sá fez perguntas muito certeiras. Um abraço para o Gabriel Sá, um abraço para o pessoal da Arquibancada Tricolor. O próprio Outen fala, né, que é complexo os mecanismos para o torcedor se envolver na vida política do São Paulo. Então, a gente acarreta situações como essa, um presidente que vai e fala pouco, né? Não tem necessidade dele dar explicações, dele falar, não tem, porque de certa maneira ele não vai ser cobrado. É isso, né? Acho que eu abordei todos os assuntos, tá? Vamos lá, descansar bastante nessa terça-feira para de noite vir com gás total para trazer todas as informações de São Paulo. Tadieres, jogo chato, como vem sendo todos os jogos chatos do São Paulo na Libertadores em casa. Acho que são jogos chatos, jogos mornos, jogos de um clube, de um time que não sabe propor jogo, de um time que não consegue atacar. Mas com novidades, né? Tem Henrique do Carmo relacionado, tem Mike relacionado, vai vir uma molecada aí. Tô achando que o Zubeldia vai de mistão. Vamos ver amanhã. Você sabe, todas as informações você vai acompanhar aqui no Avante Meu Tricolor, tá certo, rapaziada? Deixa o like, se inscreve, compartilha esse vídeo. Se puder, faz o Pix aqui, vira membro do canal. Eu troquei, né? É aqui, ó. Faz o Pix aqui, vira membro do canal aqui. E é isso aí, tamo junto. Beijo do gordo. Tchau. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Provavelmente agora em vídeo vocês vão me ver só comentando a escalação do São Paulo antes desse duelo aí contra os argentinos, que na prática pouco vale, né? Mas vale muito, né? O São Paulo já está classificado, mas por outro lado precisa garantir essas primeiras colocações. É um jogo em casa, tomara que tenha tudo certo, apesar do Zubeldia. A gente volta. Tchau. São Paulo.